Isaías capítulo 28. Aleluias, Jesus. Isaías capítulo 28, versículo 23 em diante. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Aleluias. A palavra do Senhor diz assim, Isaías capítulo 28, versículo 23. Inclinai os vossos ouvidos e prestai atenção à minha voz. Escutai e atentai ao meu discurso. Porventura, o lavrador que semeia lavra sem parar? Fica o tempo todo cavando e gradeando a terra? Claro que não. Depois de nivelar o solo, ele não espalha o endro, semeia o caminho, lança o trigo em eiras, a cevada no terreno próprio e o espalha, o trigo duro nas margens? Ora, o seu Deus lhe dá toda a orientação necessária e lhe ensina o caminho. Amém? Você pode sentar glorificando ao Senhor. Glórias a Ti, Senhor Jesus, por essa palavra maravilhosa. Aqui a gente vê uma palavra a qual ela já começa a chamar a nossa atenção. Muitas vezes quando Deus ele vai falar algo, quando nós pegamos a palavra do Senhor, muitas vezes o Senhor ele começa dizendo: ei, ouça, ei, veja, preste atenção. E aqui a palavra do Senhor ela começa dizendo: ei, inclinai os vossos ouvidos e prestai atenção à minha voz. Escutai e atendei ao meu discurso. Muitas vezes vai ser necessário Deus chamar a nossa atenção. Muitas vezes vai ser necessário Deus fazer algo para que nós viemos a prestar atenção naquilo a qual Ele vai fazer. Muitas vezes vai ser necessário Deus mover coisas, Deus fazer situações serem geradas para nos chamar a atenção, para nos mostrar algo que é muito importante. Então entenda só, Deus ele muitas vezes vai precisar chamar a sua atenção. Muitas vezes Deus ele vai precisar dar uma chacoalhada para você atentar àquilo a qual Ele está falando. Deus ele vai achar um jeito de tentar fazer você inclinar os seus ouvidos para ouvir o que Ele tem para falar. Ele vai permitir que coisas venham a acontecer em sua vida para te despertar. E muitas vezes o Senhor ele vai te tirar do conforto. Sim. Muitas vezes Deus ele vai precisar te tirar da sua vida boa, da sua vida confortável, para que você se levante em direção a um crescimento maior, para que se você venha a se mover para conquistar coisas mais grandiosas, para que você venha se mover em direção ao propósito a qual Ele tem para a sua vida. Então Deus, muitas vezes Ele vai mexer em coisas, Ele vai te tirar do conforto, mas não para o seu mal, mas para que você venha a se mover naquilo que Ele projetou para a sua vida, que é bom, perfeito e maravilhoso. Nós precisamos entender que nós precisamos dar atenção para o Senhor. Nós precisamos inclinar os nossos ouvidos para ouvir a Deus.
Nós precisamos estar focado naquilo a qual o Senhor, Ele vai falar com as nossas vidas. Nós precisamos saber aquilo a qual está acontecendo e aquilo a qual Deus está querendo falar com aquilo a qual está acontecendo, para que nós viemos a nos mover na boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Eu quero que nessa noite você preste toda atenção naquilo que Deus Ele vai falar. Talvez se um celular tocar aí no meio de você, não se distraia. Talvez se uma criança passar correndo aqui, não se distraia. Talvez se der um barulho lá fora, não se distraia. Porque o Senhor, Ele está chamando a nossa atenção para algo nessa noite. O Senhor, Ele quer que nós viemos a ter atenção naquilo que Ele vai falar sobre as nossas vidas. Então diga para o seu irmão: ei irmão, escute o que Deus vai falar. E quando nós pegamos ali no versículo 26 que nós lemos, a palavra do nosso Deus vai dizer assim: ora, o seu Deus lhe dá toda a orientação necessária, Ele ensina o caminho. Veja só que coisa linda e maravilhosa. Aqui está falando sobre um homem a qual ele vai plantar a semente, um homem a qual ele vai preparar a terra, um homem a qual ele vai preparar aquilo que precisa ser preparado, vai lançar o adubo, vai esperar crescer, depois vai cuidar da plantação e depois vai colher. Só que veja só, tudo isso precisa de um processo para que venha acontecer, e não vai ser em todo o tempo a qual a pessoa vai estar plantando. Ela vai plantar um tempo, ela vai preparar a terra outro tempo, e ela vai colher outro tempo. E a palavra do Senhor diz que essa sabedoria, ela vem de Deus, que isso a qual o homem faz é uma orientação a qual Deus deu sobre o homem, para que ele viesse plantar, cuidar e colher. Então nós precisamos saber que a sabedoria boa, ela vem de Deus. Muitas pessoas, elas pensam: eu tenho grande sabedoria nessa área, eu tenho tanta sabedoria nessa área, mas essa sabedoria foi Deus quem que deu para o homem, para usar da forma correta. Ou seja, Deus, Ele orientou ao homem para que ele viesse a fazer isso. Deus, Ele trouxe uma orientação para que o homem viesse a fazer isso. Então, todas as direções, todas as orientações, tudo aquilo que é sabedoria verdadeira, ela vem de Deus. E a palavra do Senhor diz que em todos os momentos Deus está nos dando uma orientação. Você está sendo orientado por Deus agora. Você está ouvindo uma direção de Deus para a sua vida agora. E em todos os momentos da sua vida, Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está liberando sabedoria. Mas você pode se questionar: mas então por que eu ando tão desorientado? Mas por que então eu ando com tantas dúvidas, sem saber o que fazer? Sabe, nós estamos num tempo onde as pessoas estão completamente desorientadas. As pessoas muitas vezes, elas não sabem qual a direção tomar, não sabem o que fazer. As pessoas se perguntam: será que eu troco de serviço? Ou será que eu ainda permaneço nesse serviço? O que será que eu vou fazer? Será que é da vontade de Deus que eu continue ou que eu avance para outra coisa? Será que eu faço essa viagem, ou será que Deus, Ele não quer que eu faça essa viagem? Será que eu compro isso? Ou será que vai ser só um dinheiro jogado fora? Será que eu invisto nisso? Será que eu abro uma empresa desse ramo? Será que eu largo isso e faço mais aquilo?
As pessoas elas estão muitas vezes desorientadas, mesmo Deus em todos os instantes liberando orientações sobre a vida delas. As pessoas muitas vezes estão confusas, cheios de dúvidas. E aí muitas vezes até os jovens eles começam a se perguntar: será que essa pessoa é de Deus para mim casar? Será que é da vontade do Senhor de eu me unir com essa pessoa? Será que Deus ele quer que eu faça aliança com esse? Ou Deus não quer que eu faça aliança com esse? O que será que Deus ele quer que eu faça? Você precisa entender que mesmo você não sabendo o que é para fazer, Deus já liberou uma orientação. Deus ele já liberou uma direção para você fazer. Porque em todos os instantes Deus ele está dando uma nova direção. Vai ter momentos que o Senhor vai te dar a direção para você plantar, mas vai ter momentos que o Senhor vai te dar a direção para adubar. Vai ter momentos que o Senhor vai te dar a direção para você podar. E vai ter momentos que o Senhor ele vai te abençoar. E nós precisamos entrar nas direções a qual Deus ele tem para a nossa vida. Deus ele sempre tem a melhor direção para a nossa vida. Mas o problema é que as pessoas não conseguem absorver as direções. Elas não conseguem absorver as direções a qual o Senhor está dando. Elas não conseguem entender o que o Senhor está mostrando para elas fazer. Elas não conseguem compreender o que Deus está falando com a vida delas. Sabe, o problema não é Deus falar, porque Deus sempre está falando. O grande problema é que muitos ainda não conseguem ouvir, que muitos ainda não conseguem absorver sobre a sua vida as informações que o Senhor está falando. Porque em todo momento Ele está liberando algo. Em todo momento o Senhor está liberando uma informação muito importante para a sua vida. E você precisa entender que as informações de Deus não vai ser como um anjo que vai descer dos céus e vai dar um clarão e... não. As informações que Deus ele libera sobre a sua vida vai ser como pequenas sementes. Parece ser muito pequeno, mas carrega algo muito poderoso. Parece ser algo, às vezes, que não tem valor, mas quando você sabe plantar, você pode colher aquilo que você nunca imaginou. Então, quando nós falamos das direções de Deus, muitas pessoas pensam que Deus vai falar de uma forma extremamente poderosa, de uma forma extremamente sobrenatural, e Deus vai levantar o profeta no meio da multidão e vai chamar a atenção e vai fazer isso e vai fazer aquilo. Às vezes Deus está falando com coisas tão pequenas, sabe? E a cada dia mais eu aprendo a ouvir a Deus com os pequenos sinais dEle. Eu estava sentado hoje e orando: Senhor, me dê uma palavra dos céus revelada para mim pregar. E eu falei: Senhor, me dá uma palavra, porque, amado, se Deus não dá a palavra, a gente não faz nada. Não adianta tu ter sabedoria, não adianta você ter conhecimento da palavra, se você não tiver a revelação dela. E eu sentado lá, Deus me dá uma palavra, e quando vê aparecer uma aranhazinha, mas desse tamanhinho, e essa aranha começou a caminhar, subiu na Bíblia, desceu, e eu fiquei olhando: Senhor, me dá uma palavra. E fiquei olhando aquele bichinho. E a pastora falou assim: ó, Deus está usando essa aranha para falar contigo o que é para te pregar. Sabe, Deus ele às vezes usa sementes tão simples para trazer revelações tão poderosas em nossa vida. Às vezes Deus ele usa coisas minúsculas
Só que para isso nós precisamos dar atenção a isso. Para isso nós precisamos dar a nossa atenção sobre aquilo, para nós compreendermos o que Deus Ele está falando. E tudo isso é como pequenas sementes a qual Deus Ele libera para a nossa vida. Só que vai depender de nós dar o valor a qual deve ser dado por essa semente. Às vezes uma palavra apenas que o Senhor libera pode transformar completamente a sua vida. Apenas um convite de alguém: ei irmão, vem para Jesus. Ei irmão, vem para a igreja. Pode ser apenas um pequeno passo a qual o Senhor usa para começar a fazer você a caminhar num caminho muito lindo e maravilhoso. Só que você vai precisar estar atento. Você vai precisar dar valor naquilo que o Senhor Ele está falando. Sabe, e o grande problema é que muitas pessoas, elas têm recebido essas sementes de Deus, têm recebido as direções de Deus, têm recebido as informações do céu sobre a vida delas, mas não têm dado valor para essas sementes, não têm dado valor para essas pequenas informações a qual o Senhor libera sobre a vida delas. E por não dar valor nessas informações, eles acabam deixando de viver aquilo que é muito grandioso e maravilhoso para as suas vidas. Sabe, Jesus Ele vai dizer sobre a palavra: o semeador saiu para semear. O semeador é aquele que libera a palavra, é aquele que libera as sementes, e a semente, ela é a palavra. Então veja só, o semeador, ele saiu para semear. Essa semente aí são as informações de Deus. Essas sementes aí são as orientações a qual Deus Ele libera para a nossa vida. Então veja só, Deus está liberando palavras, Deus está liberando orientações para a nossa vida, Deus está liberando ensinos para a nossa vida, Deus está liberando as sementes dEle para a nossa vida. Essas informações, elas estão sendo liberadas quando você abre a sua Bíblia. Você está recebendo informações dos céus, você está recebendo informações de um Deus que criou todas as coisas, que tem poder sobre tudo. Quando você abre a internet lá e você começa a ver uma pregação, um louvor, você começa a receber informações. Quando você ouve uma pregação, ali o Senhor está liberando informações sobre a sua vida. Diga para o seu irmão: Deus está falando. Diga: Deus está orientando. Deus está nos ensinando. E você está recebendo? Sabe, então, Deus Ele nunca deixou de falar com você. Deus em nenhum momento Ele parou de falar com você. Em todo instante Ele está falando. Em todo instante Ele está tentando te conduzir para aquilo que é bom. Só que há um problema. Há um ladrão. Obrigado. Há um ladrão que vem para roubar. Há um ladrão a qual nós estamos vivendo nos tempos de hoje, que está roubando das pessoas as informações de Deus, está tirando das pessoas as sementes valiosas e preciosas a qual o Senhor Ele libera sobre as nossas vidas. Eu não estou falando de Satanás. Sabe, quando a gente vê um leão, o leão, quando ele vai atacar a sua presa, ele nunca vai tentar pegar a sua presa na corrida, porque em questão de velocidade ele pode perder, e até mesmo em questão de resistência ele pode perder, porque animais que são muito mais rápidos que o leão, são muito mais velozes que o leão,
Então esse animal, ele vai usar uma estratégia para pegar a sua presa. Ele vai usar a estratégia de emboscada. Então ele vai tentar chegar perto da sua presa de uma forma meio que escondida. Vai começar a se aproximar sem fazer barulho, sem chamar a atenção. E ali ele vai se aproximando da sua presa, vai cada vez estando mais perto da sua presa. E quando ele está numa distância boa, ele fica observando. Ele fica observando e ele fica esperando até que a sua presa se distraia. E no momento a qual a presa se distrai, o leão ele ataca e a pega. Então veja só que a distração ela pode gerar a morte. A distração, ela faz o inimigo ter vantagem sobre nós. A distração, ela vai gerar perdas grandiosas em nossa vida. Diga comigo, é quando a presa se distrai que o predador ataca. Sabe sobre aquela aranhazinha que Deus falou comigo? É aquelas aranhazinhas, não é aquelas que fazem teia, mas é aquela que ela é chamada de papa-mosca. Quem já ouviu falar? E esses dias eu vi uma dessas aranhazinhas caçando uma mosca. E ela viu a mosca, só que ela não foi atacar a mosca de frente. Ela pegou e saiu do campo de visão da mosca. Então ela pegou e fez uma volta por trás da mosca, saindo do campo de visão da mosca, veio por trás da mosca e ela ficou paradinha. E no momento a qual a mosca estava distraída, ela pulou e pegou a mosca. Quem aqui já tentou pegar uma mosca na mão? São rápidas, né? É muito difícil nós conseguirmos pegar uma mosca na mão, porque é um animal muito ágil, é um animal muito rápido. Escute, entenda o que Deus estava falando. Mesmo sendo muito rápido, mesmo sendo muito ágil, a distração a tornou presa fácil. A distração tem roubado muitas coisas do céu sobre a vida das pessoas. As distrações têm roubado muitas orientações e direções de Deus da vida das pessoas. As distrações têm feito com que as pessoas venham a deixar de viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. As distrações têm roubado tempo, têm roubado energia, têm roubado sabedoria, têm roubado presença de Deus, têm roubado bênção de Deus, têm roubado vida e tantas outras coisas. Sabe, há pessoas que têm uma sabedoria muito grande, há pessoas que têm um conhecimento da Bíblia muito grande. Sabe, muitas vezes eu encontro pessoas na rua e muitas vezes eu e minha esposa vamos levar alimento e ajudar essas pessoas, e a maioria das pessoas que a gente conversa, eles têm um grande conhecimento da palavra de Deus, mas a sua vida é completamente destruída, porque deixaram a distração entrar na sua vida. Começaram a se distrair com as coisas desse mundo, começaram a se distrair com as faras, com aquilo que é apenas emoção e ilusão, e nisso foram tragadas pelo inimigo.
Pessoas têm perdido a presença de Deus porque estão vivendo distraídas, porque estão vivendo como se Cristo não fosse mais voltar, porque estão se esquecendo que são a noiva de Jesus Cristo, porque estão distraídas com as emoções, ilusões, com as riquezas, com as conquistas dessa terra, que um dia tudo vai ficar. Tudo aquilo que você suou para conquistar, um dia vai ficar. E se nós não cuidarmos, essas se tornam as ilusões que vão gerar a destruição na vida de muitas pessoas. Diga comigo: distração gera destruição. Olha o que vai dizer em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Sabe, nós não podemos ser como uma mosca tonta que fica distraída, porque senão o inimigo ele vem e traga. O inimigo ele vem e gera a destruição. E a palavra do Senhor diz que aquele que está de pé, que cuide para não cair. Sabe, quando eu era jovem, eu pensava que nunca ia bater o carro. Eu tinha essa mentalidade, eu pensava, isso só acontece com os outros, não vai acontecer comigo. E um dia eu bati, deu perca total, se foi. Eu aprendi algo muito grande na nossa vida, que se a gente não estiver em vigilância, se a gente não tiver prudência e não estiver debaixo da proteção de Deus, também pode acontecer com a gente. Então a gente muitas vezes vê muitas pessoas lá fora que foram tragadas pelo inimigo, e muitos estão pensando, isso não acontece comigo. Eles também pensavam assim, e acabaram se distraindo, acabaram perdendo o desejo de se encontrar com Jesus, acabaram perdendo o amor com Jesus Cristo, e na distração desse mundo foram tragados, onde muitos até tentam voltar, mas não tem mais força para retornar. Então nós precisamos entender algo: pessoas distraídas não cumprem o seu propósito. Pessoas distraídas se tornam presas do inimigo. A distração, ela vai gerar destruição. Mateus capítulo 10, versículo 16: observai, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e inofensível como as pombas. Que palavra tremenda que Jesus ele traz aqui. Veja só, Jesus ele diz que nós devemos ser inofensível como as pombas. Ou seja, nós precisamos ter um coração simples, nós precisamos ter um coração bom, sem maldade, um coração puro, um coração sincero, um coração humilde, um coração honesto. Sejais puros, sejais simples como as pombas. Mas olha só que Jesus ele também vai falar: sejais prudentes como as serpentes. Não está falando para você ser maldoso e nem para você ser venenoso. Não é isso que Jesus está falando. Quando Jesus ele está falando para nós sermos prudentes como as serpentes, ele está falando para nós termos cautelas, para nós sermos cuidadosos, para nós sermos inteligentes, para nós vermos a ser atento e estarmos sempre em vigilância. Quem aqui já viu uma cobra?
na maioria das vezes, quando você vê uma cobra, ela já te viu antes. Então dificilmente a gente vai ver uma cobra antes dela não ter visto a gente. Então a cobra, ela está sempre atenta, ela está sempre em vigilância, ela está sempre cuidando. E quando você já está vindo lá de longe, ela já está vendo. E quando você chega perto e vê ela já te viu há muito tempo, já estava a te cuidando muito tempo. E era isso que Jesus estava dizendo: sejais atentos como as cobras, sejais alertos como as cobras, vigilante como elas. Não fiquem distraídos, não fiquem preocupados com as coisas dessa terra, não. Ficai preparados, ficai vigilantes, ficai atentos. Não andeis distraídos, não andei distraídos. Sabe, nós estamos num tempo onde a internet, ela tem sido uma das maiores vilãs para as pessoas. A internet, ela está destruindo as pessoas aos poucos, sem perceber. Jovens a qual já tem a sua mentalidade completamente desfocada. A gente vê jovens cheios de ansiedade, preocupação, depressão. Sabe, parece ser algo tão inofensivo. É só um joguinho, é só um videozinho, é só uma imagenzinha. Ei, isso está destruindo. E muitas vezes vem aos poucos. É um abismo que vai chamando outro abismo, é uma semente que vai produzindo outra semente, vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo. E ali as pessoas vão para a internet e começam a rolar vídeo. Mas é só vídeo decente, é só vídeo bom. Mas o teu cérebro, ele está trabalhando. E ali você vai olhando um vídeo, vai olhando outro vídeo, vai olhando outro vídeo, vai olhando outro vídeo. É uma informação que troca muito rapidamente. Uma informação nova atrás de outra informação nova, e outra informação vindo, e logo vem outra informação. Isso gera um acúmulo de informações em pouco tempo. E ali chega um ponto que a pessoa, ela não tem mais paciência para ficar mais de 1, 2, 3 minutos no vídeo. O vídeo está um pouquinho longo, já passa. A pessoa começa a falar um pouco demais, já passa, não quer mais ver. Parece que é algo tão sem sentido. Mas aí tu percebe que a pessoa não consegue mais prestar atenção em algo de longo tempo. Ela não consegue mais focar naquilo que é de longo tempo. Ela não consegue mais ter foco. Ela não consegue mais focar naquilo que está sendo passado. E ali logo ela quer ver coisa nova, quer ver outra coisa. E daí tu vai lá no WhatsApp da pessoa, o áudio que está lá já está em 2 vezes. Porque não tem mais paciência de ouvir da forma normal. Ou seja, uma mudança aconteceu dentro do cérebro, a qual ela não consegue mais ficar focada em algo. E ela diz: fala muito devagar, eu tenho tanta coisa para fazer. E enquanto de repente está ouvindo o áudio, já está fazendo outra coisa, escutou pela metade, não entendeu. Por quê? Porque não consegue mais ter foco e anda muito distraída. Qualquer coisa distrai a pessoa. E a mente fica a cada momento mudando de pensamento. Não consegue mais se atentar no que realmente é importante. Veja só que parece ser algo extremamente sem poder para trazer prejuízo, mas começa a gerar distrações, começa a atuar na mente de uma forma a qual vai trazer consequências também na vida espiritual. E daí a pessoa está aqui no culto, o corpo bem bonitinho aqui, e a mente está lá não sei aonde. É ou não é?
começa ouvindo a palavra do Senhor, e quando vê, tem que estar pensando que amanhã eu tenho que ir lá não sei aonde, está faltando açúcar lá em casa. Sabe, parece ser apenas uma distração, mas está roubando informações dos céus para a sua vida, está roubando direções de Deus para a sua vida. É um ladrão que vem e a gente nem percebe, e começa a roubar as sementes de Deus para a nossa vida, começa a roubar as pérolas preciosas de Deus para a nossa vida. Anda distraído, anda preocupado, e aí a pessoa vai para casa, antes de dormir ela deita aqui na beira da cama e começa a orar: Senhor Jesus, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por tudo. E quando vê, ela começa a pensar: amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar, amanhã eu tenho que fazer isso. E quando se dá por conta, tu nem está mais orando, está só pensando. É ou não é? Sabe o que é isso? Ladrões. E aí a pessoa, ela anda tão distraída com as coisas que ela não consegue mais nem se conectar com Deus em oração. Ela não consegue mais nem ter uma vida espiritual com Deus, porque as distrações, elas tomaram conta até mesmo dos pensamentos dela. Ela não consegue mais se focar em Deus, não consegue mais se focar naquilo que está falando com o Senhor, porque começa a ser perturbada na mente com muitas e muitas e muitas distrações. Sabe, a distração, ela não é algo inofensivo. A distração, ela é uma ferramenta de destruição. Ela é algo que gera uma consequência terrível em nossa vida. E aí, de vez você se conectar com Deus, você fica lá apenas pensando, imaginando tantas coisas. Dá para fazer um filme, né? Sabe, nós precisamos cuidar para não ter uma mente distraída, porque uma mente distraída, ela não consegue receber as informações dos céus. Veja só, Deus está liberando informações em todos os momentos, mas muitas pessoas estão perdidas, porque elas não conseguem receber as informações, porque estão distraídas. Distração impede o recebimento das informações dos céus para a nossa vida. Se os teus pensamentos forem pensamentos sem foco em Deus, você acaba se autodestruindo, você acaba se prejudicando, e aquilo que parecia talvez apenas ser um pensamento, ou talvez um momento de diversão, é um ladrão que está tirando coisas maravilhosas da sua vida. E aí a pessoa se torna uma pessoa muitas vezes indecisa, muitas vezes confusa, sem domínio próprio, e muitas vezes as pessoas acabam entrando num ponto de não saber mais o que é certo e o que é errado. Sabe, nós estamos num tempo a qual a tecnologia, ela vai destruir a mente de muitas pessoas, porque hoje você abre a internet com essa tecnologia que há hoje, você não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. E muitos podem pensar: isso é muito bom, isso ajuda na empresa para crescer, divulgação, eu posso fazer o que eu quero. Pode até ter o lado bom, mas isso também vai matar a fé de muitos, porque as pessoas vão começar a deixar até de crer no sobrenatural de Deus, vão começar a achar que tudo é uma ilusão, que tudo é uma coisa de tecnologia, e a mente das pessoas, ela vai ser completamente conduzida a uma distração profunda, a ponto de não conseguir mais ter uma vida conectada com Deus. Então nós precisamos cuidar para que nós não viemos a viver debaixo dessas distrações, para que nós não viemos a viver debaixo daquilo a qual o inimigo ele lança sobre a nossa vida, porque muitas pessoas, elas já começaram lindos projetos. Quem aqui não começou um projeto na sua vida?
eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Só que aí, no meio desse caminho, vem uma distração e ali muitos projetos acabam deixando de ser feitos. Já viu aquelas pessoas que começam a varrer a casa, daí se lembra que tem que lavar a louça, vai lavar a louça. Se lembra que tem que estender a roupa, vai estender a roupa. Se lembra, acaba não fazendo nada. Sabe o que é isso? É distração. Não consegue mais focar numa coisa, não consegue mais focar naquilo que deveria focar, e ali acaba tentando fazer muito, mas não faz nada. Tenta arrumar muito, tem muitos projetos, muitos planos lindos, mas nenhum sai do papel às vezes, porque a pessoa está debaixo de distrações. Começa algo e não consegue terminar, vai para outra coisa e muda de ideia no meio do caminho, não sabe mais nem o que quer fazer. Salmo 119, versículo 37, olha o que o salmista ele vai orar, ele vai dizer: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faze-me andar no caminho que traçastes. Olha a oração do salmista: desvia, Senhor, os meus olhos das coisas inúteis, desvia, Senhor, os meus olhos das distrações, desvia-me, Senhor, daquilo que é inútil e me conduz nos caminhos a qual o Senhor tratastes, a qual o Senhor projetastes para a minha vida. Nós precisamos aprender a desviar os nossos olhos daquilo que é ilusão. Nós precisamos aprender a desviar a nossa mente daquilo que é ilusão, e nós precisamos focar naquilo que verdadeiramente faz parte do nosso propósito, porque há um propósito de Deus muito lindo na sua vida, e você precisa focar nesse propósito para você viver esse propósito. Nós precisamos entender algo muito profundo. Nós vemos que quando Jesus ele foi até a casa de Marta e Maria, a gente vai ver que Maria vai ficar aos pés de Jesus e vai ficar ouvindo Jesus. Maria não estava distraída, ela estava focada no que Jesus estava falando. Mas Marta estava distraída com muitos afazeres na sua casa. Ela estava preocupada em arrumar a sua casa e sei lá mais o que, ela estava preocupada. Ela vai dizer: Senhor, tu não vai falar nada para Maria que não veio me ajudar? Jesus vai dizer: Maria escolheu a melhor parte, e isso ninguém vai tirar dela. Nós precisamos entender algo, que nem tudo é pecado. Veja só, Marta não estava pecando, mas estava distraída, e a distração faz a gente perder a melhor parte. A melhor parte era estar aos pés de Jesus e ouvindo as suas orientações, mas a preocupação, ela impediu Marta de ouvir as orientações, ela impediu ela de ouvir ao Senhor Jesus Cristo. Então, muitas pessoas elas pensam que apenas o pecado traz destruição. Nós sabemos que o pecado gera destruição, o pecado gera morte, o pecado gera consequência terrível. Mas tem um amigo do pecado que também traz destruição. Tanto o pecado como a distração, elas vão gerar destruição. Então nós precisamos entender que nem tudo é pecado, mas mesmo que não seja pecado, se for distração, também gera destruição. Nós não podemos andar distraídos, nós não podemos ser uma presa fácil para o inimigo. Nós precisamos estar focado no Senhor,
Nós precisamos estar em todo momento focado no Senhor Jesus Cristo. Nosso coração, a nossa mente, o nosso pensar tem de que estar nele. Olha o que vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, visto que fostes ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. As coisas terrenas são distrações, mas as coisas do alto, elas são vida. Já que fostes ressuscitados com Cristo, ou seja, já que deixaram de ser apenas uma criatura e se transformaram em filhos de Deus, deixai de pensar nas coisas terrenas e começai a pensar nas coisas do alto. Em Filipenses vai dizer 4:8, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo aquilo a qual você pensa que não é bom, se torna uma destruição. Tudo aquilo a qual você pensa que é ruim, se transforma numa destruição, porque é uma distração. Então a nossa mente, ela não pode se distrair. Nós não podemos nos distrair. Nós precisamos focar no propósito. Nós precisamos focar naquilo que Cristo Jesus Ele tem para a nossa vida. Nós precisamos focar no nosso chamado. Nós precisamos focar naquilo a qual o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Sabe, se o Senhor te chamou para pregar, foque na pregação. Se o Senhor te chamou para louvar, foque no louvor. Se o Senhor te chamou para evangelizar, foque no evangelismo. Foque naquilo que o Senhor Ele colocou na sua vida, porque tudo aquilo que você fizer, que não é da vontade de Deus, é perda de tempo. É melhor você trabalhar 1 minuto na vontade de Deus, do que o dia inteiro fora. Porque os resultados a qual nós temos na vontade de Deus, são resultados extremamente sobrenaturais, poderosos e que geram um grande avanço. Mas tudo aquilo que nós fazemos, mesmo que nós viemos a fazer muito e nos esforçarmos muito, se não for na vontade de Deus, é perda de tempo, se torna distração. Olha só que está em Filipenses capítulo 3, versículo 4, para nós terminarmos. Apresse-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Jesus Cristo. Veja só, apresse-me para alcançar um alvo. Você precisa saber que há um alvo a você atingir nessa terra, há uma missão para você cumprir nessa terra, há algo de Deus preparado na sua vida para que você venha gerar, para que você venha produzir. Só que você só vai conseguir se você focar nesse alvo. Você só vai conseguir se você focar no alvo para atingir esse alvo. Diga para o seu irmão, há um propósito para você cumprir. E você precisa estar focado nisso. Você precisa estar focado nisso. Faz assim, pega no arado e não olha para trás. Você tem que pegar no arado e você não pode mais olhar para trás. Você não pode mais se distrair.
Não deixe que a distração te pare. Foque no que o Senhor colocou em tuas mãos, para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Glórias a Deus. Quero convidar você a se colocar de pé, e eu quero convidar você a vir bem pertinho do altar em nome de Jesus. Venha com o seu coração aberto, venha com o seu espírito aberto, em nome de Jesus. Senhor, nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda exaltação, Pai, nós damos a Ti, nós rendemos engrandecimento ao Teu santo nome. Venha bem pertinho do